Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Geo número 306, sexta-feira, 11 de outubro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica essa semana. O mundo continua muito complexo, muitos conflitos, muitas crises e, como vocês já acompanham, toda sexta-feira, nosso podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcast, está tentando trazer para vocês aí a síntese da geopolítica, né, dos fatos mais importantes, com a minha análise, e lembrando a todos que todos os dias tenho procurado postar, tanto no Instagram do Conexão Geo, como no YouTube, o Minuto Conexão Geo, que é um videozinho pequeno, 3 minutos, 2 minutos e pouco, sobre algum fato importante que está acontecendo, que acabou de acontecer, ou que aconteceu na véspera, ou algo desse tipo, para manter vocês atualizados ao longo da semana. E nas sextas-feiras, essa atualização que eu estou fazendo agora e uma síntese, digamos assim, né, do somatório das notícias. Obviamente, o tema mais importante, a questão das tensões no Oriente Médio, né, a crise, o conflito do Oriente Médio de uma maneira geral, em várias frentes. A principal, todos me perguntam, né, todos vocês, toda hora me mandam mensagem perguntando e a gente especulando como será essa resposta de Israel contra o Irã. Ontem à noite teve uma reunião do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para decidir e para bater o martelo com relação a como será esse contra-ataque, como será essa resposta de Israel contra o Irã, e dando liberdade para Netanyahu e o seu ministro da Defesa, somente os dois, escolherem o dia e a hora, né, o momento exato para realizar esse contra-ataque. A semana também teve outros eventos importantes, muitos ataques contra posições do Hezbollah ali em Beirute. Temos também a questão da invasão do sul do Líbano, mais de 15 mil militares, temos informações aí de que mais de 15 mil militares israelenses já se encontram dentro do território libanês, ao sul ali do rio Litani, entre o rio Litani e a fronteira do Líbano com Israel. Eles estão encontrando muitos túneis, tentando destruir todos os túneis que encontram, mas estão sofrendo muita resistência. O Hezbollah, como esperado, um grupo muito forte, está contra-atacando Israel ali no sul do Líbano e segue lançando foguetes, lançou foguetes essa semana contra Haifa. Haifa é o porto mais importante de Israel, a terceira maior cidade israelense. Foguetes do Hezbollah foram lançados contra Haifa, foram lançados também contra outras cidades israelenses, ou seja, o Hezbollah não está parado, muito pelo contrário, e Israel tentando realizar maciços ataques contra a região de Beirute, capital do Líbano, onde se encontram os membros do Hezbollah, para decapitar totalmente a liderança do grupo. E não podemos esquecer que temos o Hamas. Na segunda-feira, dia 7, completou um ano desse conflito e, por incrível que possa parecer, o Hamas conseguiu lançar da faixa de Gaza foguetes contra Israel. Lógico que foguetes de tecnologia simples, todos foram interceptados, não teve nenhum impacto em Israel, esses foguetes do Hamas, mas o que me impressiona é o Hamas, essa altura do campeonato, um ano depois, ainda ter em seu poder, segundo as fontes, 101 reféns, mas muitos acreditam que, na verdade, sejam em torno de 60, 70 reféns, ou seja, esses 101 reféns, infelizmente, devemos ter aí um número entre 30 a 40 reféns já mortos, mas mesmo assim o Hamas, ou seja, Israel não conseguiu recuperar ainda, existem reféns ainda em poder do Hamas dentro da faixa de Gaza, e também o Hamas ainda ter capacidade militar de lançar foguetes contra Israel. Realmente impressionante, vejo a dificuldade de operações em áreas urbanas. É uma área densamente populosa, são 2 milhões e 100 mil habitantes naquela região da faixa de Gaza. A faixa de Gaza corresponde mais ou menos aí 1/4 do município do Rio de Janeiro. É uma região geograficamente pequena, com muitos edifícios, etc., que obviamente com todos esses bombardeiros muita coisa já foi destruída, então é uma região muito complicada. Então Hamas está desse jeito. Em relação ao Líbano, como eu falei, Hezbollah ali, digamos assim, resistindo bastante ao ataque israelense, e tivemos ontem aí um evento que eu considero de uma grande gravidade. 2 militares da missão de paz da ONU no Líbano, a UNIFIL, ficaram feridos, 2 militares da Indonésia, na cidade de Nagura, que fica ali ao sul do Líbano,
e especulações aí nas redes sociais de que o Líbano tinha, o Israel tinha pedido para as forças de paz da ONU ficarem ao norte do rio Litani, e as forças não foram, ou seja, tensão muito grande entre ONU e Israel, notas bastante duras do comando da Unifil em redes sociais. Também o governo espanhol também emitiu uma nota bastante dura em relação a esse ataque, que, como eu falei, veio a ferir 2 militares da missão de paz da ONU. Ou seja, tensão ali na região não falta, e a gente não pode esquecer que tem os Houthis lá no Iêmen, mantendo a situação, 2 navios afundados, e eu fico me perguntando por que a Arábia Saudita ali vizinho, né, um país vizinho ao Iêmen, não coloca aí as suas tropas na rua e invade ali o Iêmen e acaba com essa resistência dos Houthis, né, um grupo xiita rebelde que ocupa parte ali da região do Iêmen e apoiado fortemente pelo Irã. Então, enquanto esse grupo continuar sobrevivendo ali no Iêmen, recebendo apoio do Irã, as forças do Ocidente, a Arábia Saudita, mesmo o Egito, não conseguem fazer um bloqueio naval ali em volta para impedir a chegada de armas do Irã, porque o Irã não tem fronteira terrestre com o Iêmen. Então, essas armas elas estão chegando pelo mar. Se elas estão chegando pelo mar, bloqueio naval. Então, navios, inspeção de embarcações para evitar a chegada desses mísseis e desses drones e equipamentos que os Houthis estão utilizando para atacar o tráfico mercante. Muita expectativa com relação ao contra-ataque israelense, esse é o ponto principal. Essa semana, o Netanyahu, na quarta-feira, conversou com o presidente Biden por telefone. Não temos aí, obviamente, não temos como precisar exatamente como foi o tom da conversa, a informação oficial que foram 30 minutos de conversa, e parece que o Netanyahu não disse claramente para o Biden o que eles vão fazer. O Biden deve ter falado para o Netanyahu para não atacar os sites nucleares, lembrando vocês que o Irã espalha seus sites do programa nuclear, são pelo menos 6 cidades diferentes onde tem instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Grande preocupação com relação às instalações petrolíferas do Irã, também há uma grande pressão dos países do Golfo Pérsico, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, a própria Arábia Saudita, pressionando Israel via Estados Unidos para que Israel não ataque as instalações petrolíferas do Irã, porque o Irã pode, num contra-ataque, atacar as instalações petrolíferas desses países, de Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, ou seja, aí o preço do petróleo vai lá em cima e o estresse muito grande. Sigo achando que o ataque será contra instalações militares, principalmente as estações lançadoras de mísseis balísticos do Irã. É uma arma poderosa, vimos na semana passada, no dia 1º, o ataque 180 mísseis balísticos. Aliás, depois vocês procurem na internet saber quantos mísseis balísticos o Brasil possui, né? Somente fazer uma reflexão de capacidade de defesa do Brasil contra outros países. E o Irã atacou Israel na semana passada com 180 mísseis balísticos fabricados no Irã. Tá? Só para nossa reflexão. Então, o ministro da Defesa também apareceu num vídeo falando que o ataque será preciso, efetivo e surpreendente, né? E esse surpreendente, logicamente, levanta vários questionamentos. Será que Israel vai fazer um lançamento de mísseis a partir de submarinos? É verdade, ninguém falou isso até agora. Israel possui submarinos convencionais, não são submarinos de propulsão nuclear, mas esses submarinos israelenses têm capacidade de lançar mísseis de longo alcance. Vamos ver, isso pode ser uma possibilidade, não é muito simples, né? O submarino, obviamente, tem que se posicionar adequadamente para fazer esse lançamento. Pode ser também a ação de forças especiais que Israel tenha já infiltrado dentro do território iraniano e faça algum ataque de dentro, ou seja, alguma sabotagem dentro do Irã. Ou seja, são muitas possibilidades, há uma especulação muito grande, uma tensão muito grande, vamos seguir acompanhando. Outro tema que trago para vocês, um tema novo, não tenho falado muito sobre isso, já comentei, mas não tenho falado muito sobre isso, eu quis trazer agora como segundo tema para chamar a atenção de vocês, que é a tal da OTAN asiática. Acho que alguns de vocês já devem ter escutado, eu já falei isso aqui no Conexão, mas não tenho falado muito. OTAN asiática, o que é isso? A OTAN, como vocês sabem, é a maior aliança militar do planeta, que foi criada para se contrapor à União Soviética, Guerra Fria, aquela época. Bom, formada por 32 países, 30 países europeus, 2 países
Canadá e Estados Unidos. O resto são 30 países da Europa. E veio essa história de OTAN asiática, que seria mais ou menos uma aliança militar composta por Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Austrália, a princípio, contra principalmente Coreia do Norte, China e Rússia, né? A gente sabe aí dos laços desses países, né? China, Rússia e Coreia do Norte aí estão com laços bastante fortes. E esse assunto da OTAN asiática voltou essa semana porque o novo primeiro-ministro do Japão, o Shigeru Ishiba, ele dissolveu o parlamento japonês, convocou eleições gerais, que seriam somente no ano que vem, para o dia 27 de outubro, ou seja, no final desse mês, mesmo dia, segundo turno das eleições aqui no Brasil, as eleições municipais. E esse novo primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, quando foi ministro da Defesa, ele tinha essa ideia, né? Já tem declarações de Ishiba falando sobre ter uma aliança militar da Ásia para se contrapor principalmente à China, mas também Coreia do Norte e agora também a Rússia. É um tema muito importante. Japão não é um país qualquer, altíssima tecnologia, quarta economia do planeta. A gente sabe muito bem a história do Japão, sabe muito bem o que o Japão já conseguiu em termos militares, então é algo que nós precisamos seguir acompanhando. O objetivo, não podemos esquecer, os Estados Unidos mantêm cerca de 40 mil militares no Japão, quase 30 mil militares na Coreia do Sul, ou seja, uma capacidade, a presença dos Estados Unidos ali na região é muito grande. Os Estados Unidos têm forte laços, principalmente com a Austrália, né? Aquele programa AUKUS, que vai dotar a Marinha Australiana de submarinos de propulsão nuclear sem armas nucleares, porque a Austrália, como é o caso do Brasil, é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, então a Austrália não pode ter armas nucleares no seu submarino, mas os Estados Unidos entendeu que precisa que os seus aliados na região da Ásia, fazendo ali uma contenção à China, estejam melhor armados, e aí escolheu a Austrália e está aí Estados Unidos junto com o Reino Unido ajudando a Austrália para ter submarinos de propulsão nuclear, esse programa AUKUS, que é muito importante nós acompanharmos. E também algumas especulações sobre a recriação da primeira esquadra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente não possui a primeira esquadra. Tem segunda esquadra, tem terceira, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sétima, mas não tem mais a primeira esquadra. E a especulação é da possibilidade dessa primeira esquadra ficar na Austrália mesmo, né? É uma especulação, não tem nada de concreto, são estudos que foram feitos no âmbito do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, porque isso obviamente custa muito caro, né? Em termos de pessoal, material, navios. Tinham especulado inclusive Singapura, mas Singapura o custo de vida é muito alto, então eu acredito que no movimento aí de aumento da presença da Marinha dos Estados Unidos, ali no choque point do mundo, né? Mar do Sul da China, aquela região do Estreito de Malaca, a recriação da primeira esquadra dos Estados Unidos me parece uma ideia bastante razoável. Vamos agora onde estamos de olho, muita coisa para a gente estar de olho. Obviamente a guerra Ucrânia-Rússia segue ocorrendo, a Rússia tem conseguido alguns êxitos ali no leste, naquela região ali de Donetsk. A Ucrânia ainda não saiu totalmente daquele estado da Rússia de Kursk. Vocês lembram que no dia 6 de agosto a Ucrânia entrou num dos estados russos que faz fronteira com a Ucrânia lá no norte, e ainda não saiu totalmente de lá, mas a Rússia tem bombardeado bastante as forças ucranianas ali na fronteira. Eu acredito que a Rússia vai retomar totalmente o estado de Kursk nas próximas semanas. É isso que está aparecendo pelos dados que nós temos nesse momento. Notícia muito interessante que foi levantada essa semana foi que a Coreia do Norte está enviando militares para lutar ao lado dos russos. Existem dados aí nas redes sociais, inclusive uma declaração do ministro da Defesa da Coreia do Sul de que militares norte-coreanos teriam morrido num ataque da Ucrânia ali na região de Donetsk. Ou seja, a Coreia do Norte não estaria apenas fornecendo projetis para ajudar a Rússia no conflito, mas também militares. Esse é um dado importante. E ontem o presidente da Ucrânia viajou para o Reino Unido para se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e também com Mark Rutte, que é o novo secretário-geral da OTAN. Vocês lembram que o Mark Rutte assumiu agora, dia 1º de outubro, ele foi primeiro-ministro da Holanda, e o Zelensky foi lá para lembrar aos dois da situação difícil que a Ucrânia passa em termos de armamento, da necessidade da Ucrânia receber armas da OTAN.
para se contrapor à Rússia. O inverno já está aí batendo na porta, mais um inverno aí dessa guerra. A Rússia tenta aproveitar ainda o momento para avançar ali na região de Donetsk e a Ucrânia quer se preparar para o que vem a seguir, especialmente aquela situação que eu já venho alertando a vocês sobre a possibilidade da eleição do ex-presidente Donald Trump, que diz que quando for eleito não vai mais apoiar a Ucrânia. Então o Zelensky tem tentado fazer articulações com líderes da Europa para tentar garantir este apoio, mesmo que o ex-presidente Trump venha vencer nas eleições do dia 5 de novembro. Outra situação que estamos de olho aqui na nossa região, aqui no entorno estratégico, essa semana o presidente da Colômbia passou por um momento difícil, aliás, está num momento difícil, porque foi aberta uma investigação do Tribunal Superior Eleitoral colombiano contra a sua eleição de 2022. Então, segundo o próprio presidente Petro, que é o primeiro presidente de esquerda a assumir o governo da Colômbia, isso seria o início de um golpe de Estado contra ele. É uma acusação muito séria e nós temos que acompanhar, obviamente. Colômbia é um país importantíssimo na América do Sul, nosso vizinho, e é um tema que eu coloquei aqui no Estamos de Olho para nós colocarmos aí no radar, digamos assim. As próximas eleições na Colômbia previstas apenas para 2026, então esse processo de investigação contra o Gustavo Petro obviamente preocupa ele e o grupo dele, vamos seguir acompanhando. Outra questão também para nós estarmos de olho, reunião da Cúpula de Organização de Cooperação de Xangai, muito importante. A Organização de Cooperação de Xangai foi criada por China e Rússia em 2001, junto com os países da Ásia Central, aí depois entrou Índia, entrou Paquistão, entrou Irã, principalmente para combate de terrorismo na Ásia Central. Foi criado em 2001, lembra? Em 2001 tivemos a questão do ataque da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, Torre Gêmeas, Nova York. E naquela época a Organização de Cooperação de Xangai foi criada um pouco nessa preocupação global com relação ao terrorismo. E agora, obviamente, tem outros interesses ali na riqueza da Ásia Central também, protagonismo de China, protagonismo de Rússia. A reunião será dia 15 e 16, semana que vem, no Paquistão. E o interessante é que o fato de ser no Paquistão, eu já fui logo olhar o site da Marinha da Índia, ou da Marinha não, do governo indiano, e vi que o ministro de Relações Exteriores da Índia, ele está previsto ir na semana que vem ao Paquistão. Isso é algo que não acontece há muitos anos, né? Uma autoridade indiana ir ao Paquistão. Então vamos aguardar. Essa reunião na semana que vem é sim uma reunião importante. Outra reunião que estamos acompanhando termina hoje, a cúpula da ASEAN. A ASEAN é um bloco econômico do Sudeste Asiático, são 10 países, o mais importante deles é a Indonésia, né? A Indonésia aí, quarta maior população do planeta, quase 300 milhões de habitantes, um país do G20. A Indonésia é um país importantíssimo, são 10 países que fazem parte da ASEAN. A reunião de cúpula deste ano está ocorrendo no Laos e me chamou muita atenção. Lógico que os temas, digamos assim, mais importantes dessa reunião da ASEAN é a questão de Mianmar, que ainda segue com guerra civil, e Mar do Sul da China, os problemas com a China. Mas o que chamou realmente a atenção foi a presença do primeiro-ministro da Índia ontem. O Narendra Modi fez uma reunião, um evento Índia-ASEAN ontem, quinta-feira, e achei isso aí um sinal claro do posicionamento estratégico indiano de se aproximar forte da ASEAN, inclusive aproveitando o fato de que Xi Jinping não foi, Joe Biden não foi, Putin não foi. Então o Modi acabou sendo o líder global aí de maior repercussão. O primeiro-ministro do Japão foi também, né? Não vamos esquecer do Japão. O Japão é um país importantíssimo, mas eu achei esse movimento do Narendra Modi de ir, e as cenas que nós vimos, as entrevistas que ele deu, claramente mostrando o interesse da Índia de se aproximar do Sudeste Asiático, principalmente em função do seu grande arco inimigo, que é a China. Nós não podemos esquecer que Índia e China têm sérios problemas, e a Índia tentando ali se aproximar ao máximo do Sudeste Asiático, da ASEAN, que tem justamente como um dos temas principais a questão do Mar do Sul da China, navios da guarda costeira chinesa ali atacando navios pesqueiros filipinos, do Vietnã, etc. Então o Modi aproveitou essa situação e foi na reunião ontem, compareceu, teve reuniões paralelas com vários dos presidentes dos países que estavam lá da ASEAN, muito importante. E para fechar o nosso Estamos de Olho, uma situação que também acho importante, essa semana, dias 8 e 9, terça e quarta-feira dessa semana, um encontro de chefes de Estado-Maior das Forças Armadas dos países amigos do Ártico, logicamente excluindo a Rússia. Se encontraram chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos,
Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Eles se encontraram na Islândia. Obviamente, o tema principal foi Rússia, o Ártico, um espaço cada vez mais importante geopoliticamente falando, e essa reunião, como eu falei, 8 e 9 na Islândia, é algo também para nós estarmos atentos. Tudo que acontece no Ártico é importante também para o Brasil. O Brasil não é um país qualquer, o Brasil não pode estar alheio às coisas que acontecem sobre o Ártico, e na semana que vem terei novidades a respeito, mas deixo aí uma surpresa para vocês. Na semana que vem vocês vão descobrir por que eu estou falando de Ártico hoje. E para fechar, boa notícia. A boa notícia é a minha homenagem à Força Aérea Brasileira. Hoje, sexta-feira, se Deus quiser, o 4º voo vai resgatar mais brasileiros desse caos que está o Líbano. Nós já temos aí 674 brasileiros de volta ao país, trazidos pela Força Aérea, aviões da Força Aérea Brasileira, motivo de orgulho. E eu queria deixar então essa boa notícia, fechar essa boa notícia para homenagear os nossos militares da Força Aérea que participaram, especialmente aqueles que diretamente participaram da missão de resgate dos brasileiros, e também a minha homenagem àqueles militares da nossa embaixada lá em Beirute e também aos diplomatas da nossa embaixada em Beirute, que estão tendo aí um trabalho muito grande para poder não apenas juntar todos os brasileiros que querem voltar para o Brasil, mas também ver quem é quem, identificar a questão de documentação, passaporte, etc. Então, com isso, fecho mais esse Conexão Gel 306, agradecendo demais vocês pelo tempo de vocês. Tempo é algo muito precioso. Eu valorizo demais isso, né? Reconheço demais o esforço de vocês por acompanhar até o final, inclusive. Agradeço pelos comentários que vocês fazem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Aqueles que têm meu contato pessoal me mandam um zap também com sugestões de temas e com comentários. Isso também é muito importante. E, mais uma vez, aquele meu pedido, se vocês gostaram, deixem o seu like lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar o canal. Um excelente final de semana a todos. Uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.